O preço da ingratidão. Uma história de família no Rio de Janeiro. Quando Rogério Oliveira, meu marido, desapareceu sem deixar vestígios, ele me deixou apenas uma montanha de dívidas e um bebê chorando em meus braços. Os cobradores estavam à porta, destruindo tudo o que encontravam pela frente. Não me restou alternativa senão pegar minha filha, Aline, e viver fugindo, escondendo-me de um lugar para o outro. 30 longos anos trabalhei incansavelmente, dia e noite, sem descanso ou queixa. Paguei cada centavo daquelas dívidas, construí uma modesta poupança e criei a Aline até que ela se tornasse uma mulher forte e capaz. Via construir a própria vida, começar uma carreira e, por fim, formar uma família. Justo quando pensei que finalmente poderia desfrutar de uma aposentadoria tranquila, um vídeo aterrissou na minha caixa de entrada e destruiu tudo o que eu achava que sabia. Lá estava ele, Rogério, o homem que havia sumido de nossas vidas. Ao seu lado estava Eva Santos, a mulher que um dia destruiu minha família. E aconchegada nos braços de Eva estava Aline, minha filha, chamando-a de mãe, com um calor e uma ternura que eu pensava serem reservados para mim. Eu planejava usar minhas economias para comprar uma casa nova para Aline. Mas agora, isso não era mais necessário. Um lar construído sobre mentiras e traição não era algo que eu quisesse compartilhar. Nunca mais. À meia-noite, Aline finalmente chegou em casa com seu marido, Alexandre, e sua filha, Emília. Ouvi o barulho lá fora quando eles entraram. Momentos depois, Aline bateu na porta do meu quarto. Mãe, você está acordada? Emília está com fome. Se não estiver dormindo, você poderia fazer algo para ela comer. Eu havia esperado a noite toda, com boas notícias, que mal podia esperar para compartilhar. Enquanto eu respondia a Aline e me levantava para calçar meus sapatos, meu celular na mesa de cabeceira não vibrou. Sem pensar, peguei-o. Era uma mensagem da minha amiga de longa data, Marília. Eu os vi hoje. Você precisa saber disso imediatamente. Logo após a mensagem, apareceu um vídeo. Antes que eu pudesse olhar mais de perto, meu polegar acidentalmente tocou a tela e o vídeo começou a tocar. Na tela estava a Aline, que supostamente estaria trabalhando até tarde, aninhada nos braços de outra mulher, parecendo relaxada e carinhosa. Então, vi o rosto da mulher e do homem ao seu lado. Uma pressão se instalou no meu peito. Minhas pupilas se contraíram. O telefone escorregou da minha mão e caiu no chão, enquanto eu pressionava a mão firmemente contra o peito, ofegante. Embora o tempo tivesse gravado linhas em seu rosto, reconheci o homem imediatamente. Rogério Oliveira, meu marido, que havia desaparecido há mais de 30 anos, e ao seu lado, Eva, a mulher por quem ele se apaixonara, mas nunca havia conquistado. Não importa a idade, eu reconheceria aquele rosto, mesmo que estivesse em cinzas. Rogério, que nos abandonou, a mim e a nossa filha, para fugir de suas dívidas, que sumiu de nossas vidas sem olhar para trás, reapareceu da maneira mais brutal possível. Mas o que mais me chocou foi o quão familiar Aline parecia com eles, como se soubesse o tempo todo. O que estava acontecendo? Por que ela se apoiava tão confortavelmente em Eva, justamente nela? Minha mente estava vazia. Um peso insuportável pairava sobre o meu peito, e meu coração batia cada vez mais rápido. Lá fora, Aline percebeu que eu ainda não havia saído. Ao ouvir movimento no quarto, ela abriu a porta. Mãe, se estiver acordada, venha. Emília está morrendo de fome. Ela não terminou a frase. Seu olhar caiu sobre o telefone no chão, cuja tela ainda estava acesa. O vídeo havia parado exatamente no momento em que Aline olhava para Eva e a chamava de mãe. Respirei fundo, peguei o telefone e o estendi para ela. Você pode me explicar isso? E não me diga que este homem não é seu pai. 30 anos atrás, depois que Rogério acumulou dívidas enormes, ele me deixou e a nossa filha de 1 ano sem aviso, e desapareceu sem deixar rastros para escapar dos credores. Ao longo dos anos, tentei encontrá-lo, mas ele só entrava em contato quando lhe convinha. Uma carta ocasional, sem remetente. Uma vaga atualização antes de desaparecer novamente. Os cobradores não encontraram Rogério, então vieram até mim, insistindo que eu era responsável, já que os empréstimos haviam sido feitos após o nosso casamento. Passei anos pagando pelos problemas dele, e na última década nem sequer tive notícias dele. Eu presumi que ele estivesse morto, mas agora ele estava lá, vivo e bem.
de volta à vida de minha filha e desfilando com a mesma mulher que um dia destruiu minha família. Foi como um tapa na cara. Se Rogério tivesse tido um pingo de responsabilidade, ele jamais teria ficado longe de sua esposa e filha por 30 anos. Eu nunca esquecerei aqueles anos. A batida implacável na minha porta. O medo, a humilhação. Aqueles dias ainda me assombram e sempre assombrarão. Aline, percebendo que não podia mais esconder, finalmente confessou. Mas seu tom casual, quase indiferente, dava a impressão de que tudo era perfeitamente razoável. Mãe, recentemente entrei em contato com o papai. Já faz tantos anos. O que quer que tenha acontecido entre vocês, você não pode me deixar de fora. Ele disse que não teve escolha a não ser ir embora. Ele se arrepende de ter me deixado e quer compensar o tempo perdido. Nós só não te contamos porque sabíamos que você ficaria com raiva. A maneira como ela disse, como se não fosse grande coisa, me fez duvidar. Eu estava exagerando? Minha raiva era descabida? Ela realmente havia esquecido como era a nossa vida depois que o pai dela se foi? Quando Rogério desapareceu, eu ainda não tinha um emprego. Eu havia largado o trabalho durante a gravidez e ainda não tinha voltado. Aline mal tinha 1 ano. Os cobradores vieram em bandos, exigindo dinheiro que eu não tinha, porque Rogério já havia esvaziado nossa conta bancária antes de sumir. Eles levaram tudo de valor da nossa casa. E quando isso não foi suficiente, continuaram voltando, invadindo, gritando e exigindo. Se eu não pudesse pagar, eles se instalavam na nossa casa, destruíam o pouco que nos restava, viravam panelas e frigideiras, quebravam pratos apenas para me intimidar. Esse pesadelo durou quase 6 anos. Eu criei a Aline sozinha, trabalhando em 3 empregos apenas para sobreviver, apenas para pagar as dívidas que ele havia deixado. Só quando Aline entrou na escola primária é que consegui saldar a maior parte das grandes dívidas. Só então a casa finalmente voltou a se sentir calma. Ela realmente tinha esquecido tudo isso? Você esqueceu como os colegas a perseguiam no pátio da escola, zombando dela e chamando-a de filha do inútil? Você esqueceu as noites em que qualquer barulho alto na porta a deixava em pânico, pensando que outro cobrador havia chegado para nos ameaçar? Você esqueceu as lágrimas, a raiva, as palavras que ela um dia gritou, odiando o covarde que nos abandonou? Ela deve ter visto tudo em meu rosto, a perplexidade, a dor, a raiva, pois antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela pulou. Isso é tudo passado. E além disso, eu só quero sentir o amor de um pai novamente. Você não pode esperar que eu desista disso, pode? Não consigo acreditar, murmurei. Então, todos esses anos em que seu pai estava desaparecido, ele estava com Eva Santos? Olhei para minhas mãos ásperas e rachadas, gastas por décadas de trabalho duro e sacrifício. No entanto, no vídeo, as mãos de Eva eram macias e bem cuidadas, intocadas por um único dia de privação. Mãe, disse Aline secamente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Papai e Eva estavam apaixonados desde o início. Ele só se casou com você porque você estava grávida. Você foi quem separou um casal que realmente se amava. Se não fosse por você, papai não teria que ter desaparecido todos esses anos e estaria na minha vida. Ao ouvi-la defendê-lo com tanta paixão, não pude mais conter a raiva que subia em mim. Levantei a mão, pronta para esbofeteá-la em um momento de fúria. Você se atreve a me bater? Aline olhou para minha mão, incrédula. O barulho atraiu Emília e Alexandre para o quarto. Emília não hesitou. Correu diretamente para mim e bateu repetidamente em minhas pernas com seus pequenos punhos, gritando a cada golpe. Você é uma avó horrível! Eu te odeio! Você trata mal a minha mãe! Você é uma avó terrível! Eu gosto mais da Eva! Você é velha e feia! Alexandre apenas ficou ali, sem jeito, sem tentar impedi-la. Meu coração afundou. Naquele momento, eu entendi, cruelmente e claramente. Para eles, eu sempre fui apenas uma estranha nesta casa. Eu fui quem criou Aline sem ajuda. Quando ela se casou e se dedicou inteiramente à carreira, foi natural que ela me chamasse para ajudá-la com Emília. Passei minha vida inteira me sacrificando por 2 almas ingratas. Estendi a mão para afastar Emília gentilmente, mas ela cambaleou e caiu dramaticamente de costas com um grito ensurdecedor. Aline me lançou um olhar furioso e correu para pegar a filha nos braços, os olhos vermelhos de raiva.
O papai estava certo, sibilou ela. Você sempre explode como uma louca histérica quando as coisas não saem do seu jeito. E daí se Emília te bateu algumas vezes? Ela é apenas uma criança. Não é à toa que o papai te deixou por 30 anos. Eu ofeguei, olhando para ela, atordoada. Não podia acreditar que aquelas palavras cruéis e dilacerantes estavam saindo da boca da minha própria filha. Então, você está dizendo agora que a culpa é minha por seu pai ter nos deixado. Um lampejo de culpa passou pelo rosto de Aline, mas ela continuou, fria e defensiva. Não foi isso que eu quis dizer. Estou apenas dizendo que o que aconteceu, aconteceu. Você tem que fazer uma cena sempre? Eu estava muito cansada, muito ferida para continuar discutindo com ela. Dê-me o número de telefone do Rogério. Ela enrijeceu. Toda a sua postura mudou de repente. Ela estava cautelosa, desconfiada. Mãe, você não está planejando perseguir o papai e a Eva, está? Respirei fundo. Não conseguia acreditar o quão burra minha filha havia se tornado. Paguei as dívidas de seu pai por décadas. Agora que ele está de volta, por que eu não perguntaria a ele o que ele me deve? A amargura em meu coração era esmagadora. Todos aqueles anos de sacrifício reduzidos a nada em seus olhos, e Aline sibilou de volta sem hesitar. Você não tem o direito de exigir nada dele. Você decidiu pagar essas dívidas. Eu ri amargamente, olhando para a filha que eu pensei que conhecia. Naquele momento, percebi que, na verdade, nunca a conheci. Eu a criei por mais de 30 anos, mas em seu coração, eu não podia competir com um pai que nunca havia movido um dedo por ela. Estava acabado. Vá embora, eu disse, com a voz tremendo de raiva. Eu nunca mais quero te ver. Esta é a minha casa, rebateu Aline desafiadora, sem escrúpulos. Se alguém vai sair, é você. Ela tinha certeza de que eu não iria, convencida de que eu não tinha para onde ir. Quando ela se casou, vendi minha antiga casa para ajudá-la a comprar uma nova. Foi assim que acabei aqui com eles, e até então, eu havia esgotado minhas economias pagando as dívidas de Rogério. Ela sabia de tudo isso. É por isso que ela se sentia tão segura agora. É por isso que ela podia me expulsar sem hesitar. Soltei um suspiro longo e cansado. Ainda hoje, mais cedo, eu planejava contar algo maravilhoso a Aline quando ela chegasse em casa. Que todas as dívidas de Rogério de anos atrás, após nosso casamento, haviam sido pagas, que o investimento que fiz há alguns anos havia explodido em valor, que eu não estava apenas finalmente livre de dívidas, mas agora tinha mais do que suficiente para comprar uma casa maior, talvez até um carro novo. Mas agora, nada disso importava. Patrícia, não leve para o lado pessoal. Alexandre finalmente interveio, tentando acalmar as coisas. Aline estava apenas chateada. Ela não quis dizer isso. Lancei-lhe um olhar penetrante para calá-lo, mas Aline não se importou com o que ele disse. Ela virou a cabeça e riu zombeteiramente, completamente indiferente à ideia de que eu pudesse realmente ir embora. Para onde ela poderia ir? Se não a sustentarmos e a deixarmos morar conosco, ela será apenas mais uma velha solitária presa em um asilo. Olhei para ela, minhas mãos cerradas em punhos, forçando-me a manter a compostura. Após uma longa pausa, falei baixinho, com um tom amargo na voz. Tudo bem, eu vou. Passei a vida inteira lutando, acreditando que finalmente passaria meus últimos anos cercada pela minha família, desfrutando da alegria dos netos. Mas no final, um ex-marido irresponsável e uma filha ingrata foram suficientes para destruir tudo. Minha vida havia se tornado a piada final, cruel e distorcida, da qual ninguém ria. Não disse mais nada. Na frente das 3 pessoas que eu antes considerava família, virei-me e comecei a fazer as malas. Ninguém tentou me impedir. Eles apenas ficaram parados, observando enquanto eu colocava os pedaços da minha vida em uma mala. Quando estava pronta para sair pela porta, Aline de repente chamou. Mãe! Por um momento, eu amoleci. Eu me virei. Afinal, ela ainda era minha filha. Eu havia dedicado todo o meu coração à sua educação. Que mãe poderia realmente parar de amar seu filho? Pensei, talvez, apenas talvez, ela me pedisse para ficar. Eu estava enganada. Eu me virei bem a tempo de ouvi-la dizer. Você pode ir, mas não incomode o papai. O sorriso fraco que eu havia esboçado em meus lábios congelou. Não disse nada, enquanto batia a porta atrás de mim. E exatamente no momento em que a porta se fechou, ouvi suas vozes lá dentro. Querido,
Vamos mesmo deixar sua mãe ir assim? O que há para se preocupar? Ela só tem alguns reais com ela. Para onde ela poderia ir? É só para lhe dar uma lição. Ela voltará rastejando amanhã. Lá fora, deixei escapar uma risada amarga. Era isso que minha filha pensava de mim. De certa forma, Aline não estava totalmente errada. Eu realmente não tinha mais do que algumas centenas de reais em dinheiro. Metade do meu cheque de aposentadoria ia para a hipoteca de Aline todos os meses. O resto cobria mantimentos e despesas básicas. Naquela noite, acabei em um motel decadente por R$ 250 por noite. O lugar era velho, o quarto úmido e mofado, e a cama rangia a cada movimento. Quase não dormi. Meus sonhos vinham em fragmentos irregulares e agitados, memórias do passado que eu tanto tentei enterrar. No sonho, eu segurava uma jovem Aline em meus braços, implorando aos cobradores em nossa porta por mais tempo, implorando por misericórdia. Naquela época, dormir era um luxo que eu não podia pagar. Eu acordava todos os dias, antes do nascer do sol, trabalhando em 3 empregos apenas para sobreviver, apenas para pagar as dívidas de Rogério. E agora, justo quando pensei que o pior havia passado, ele reapareceu. A imagem do vídeo de repente brilhou em minha mente, arrancando-me abruptamente do sono. Sentei-me e verifiquei minha conta bancária. Então, vi a notificação do calendário, meu lembrete mensal para transferir dinheiro para a hipoteca de Aline. Olhei para ela por um momento, depois deslizei o dedo calmamente pela tela e a excluí. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma sensação fraca e frágil de alívio. Levantei-me, determinada a recomeçar. A primeira coisa que fiz foi comprar um celular novo. O antigo tinha quase 8 anos, um presente de aniversário que a Aline havia me comprado. Ela mencionou uma vez me comprar um novo, mas eu disse a ela para não desperdiçar o dinheiro, e ela nunca mais mencionou. Então, o telefone antigo ficou comigo até agora. Depois de conseguir o novo celular, liguei para um corretor de imóveis. Eu queria ver apartamentos que estivessem prontos para morar, totalmente mobiliados e fáceis de mudar. O que eu não esperava era dar de cara com Rogério e Eva. Mais irônico ainda, estávamos olhando exatamente para o mesmo imóvel. Dizem que nada queima mais do que o ódio quando os inimigos se encontram. Este momento finalmente havia chegado. Eva apareceu do nada, agarrada ao braço de Rogério, tão radiante e satisfeita como sempre. Ela tinha mais de 50 anos, assim como eu, mas de alguma forma ainda parecia a princesa mimada que era 3 décadas atrás. Intocada por dificuldades, radiante após anos de indulgência. O corretor de imóveis, obviamente ansioso para inflacionar o preço, fez um show na minha frente. Estes 2 estão voltando de Munique, agora Zurique, pois a Alemanha é a origem do texto, mas o local pode ser mantido como referência de onde ele fugiu para dar mais peso. Eles planejam assinar o contrato hoje. Soltei uma risada fria, com o olhar fixo em Rogério. Sério? Desde quando vagabundos fugindo de dívidas podem viajar para o exterior? Eva nem sequer se encolheu. Ela apertou o braço de Rogério, como se quisesse reivindicar algo, e sibilou. Patrícia, décadas se passaram. Você não pode finalmente largar o meu marido? Seu marido? Casual, passei uma mecha de cabelo atrás da orelha e olhei em seus olhos. Eva havia entendido errado uma coisa. Por Rogério, eu não sentia nada além de desprezo. Mas isso não significava que eu perderia a oportunidade perfeita de zombar dos 2. Você tem certeza de que ele é seu marido? Porque a última vez que verifiquei, Rogério e eu ainda éramos legalmente casados quando ele desapareceu. E em todos esses anos, eu nunca entrei com o divórcio. Olhei para ela novamente. Então você se agarrou ao marido de outra pessoa por todo esse tempo e ainda tem a audácia de parecer tão orgulhosa disso? Claro, Rogério não ficaria parado enquanto sua amada Eva era insultada. Ele a abraçou, a testa franzida de indignação. Patrícia, admito que desaparecer sem deixar rastros foi errado, mas estou aqui para o nosso divórcio. Não pude evitar rir na cara dele. Claro que ele queria o divórcio agora, depois que eu paguei cada centavo das dívidas que ele havia deixado, nem 1 minuto antes.
Que ele seja amaldiçoado, eu disse. Mas cada real que gastei para limpar sua bagunça, cada ano da minha juventude que desperdicei carregando o fardo que você deixou, eu quero de volta. Tudo bem, você quer o divórcio, então comece a pagar tudo o que eu paguei por você nos últimos 30 anos. Até então, esqueça. Rogério olhou para mim como se esperasse isso. Você não mudou nada, sempre pensando apenas em dinheiro. Eu cerrei a mandíbula com tanta força que pensei que meus dentes iriam rachar. Qualquer pessoa poderia me acusar de materialismo. Qualquer um, menos ele. Um homem que desapareceu depois de me sobrecarregar com suas dívidas, deixando uma jovem mãe sozinha para enfrentar uma avalanche de credores, não tinha o direito de dizer uma única palavra. Todos os anos de humilhação, sacrifício e raiva silenciosa explodiram naquele momento. Meus olhos caíram sobre uma vassoura encostada na parede do quintal. Com um único passo, agarrei-a e avancei diretamente para Rogério. Bastardo, quem diabos você pensa que é para me julgar? Você tem a audácia de voltar agora? Eu sofri por sua causa. Eu trabalhei duro por sua causa. Eu peguei cada pedaço quebrado que você deixou para trás, enquanto você brincava com sua amada. Você sumiu por 30 anos. Por que você não continuou morto? Eu parecia ter perdido todo o controle, balançando a vassoura com toda a minha força, a raiva irrompendo a cada golpe. Rogério correu pela sala, tropeçando, desviando de obstáculos, completamente sobrecarregado. Ninguém se atreveu a me parar. Foi só quando desabafei parte da minha raiva e estava ofegante e tremendo de fúria que Aline entrou. Mãe, o que você está fazendo? Aline correu para o lado de Rogério, ficando protetoramente na frente dele, como se ele fosse o atacado. Seu rosto estava cheio de preocupação por ele e nada além de nojo e raiva quando olhou para mim. Desde que saí de casa ontem, ela não havia enviado uma única mensagem, nenhuma palavra de preocupação. Mas agora, por Rogério, ela havia aparecido no meio do dia de trabalho, largando tudo. Pai e filha estavam unidos ali, enquanto Eva, que momentos antes se contentava em ficar em segundo plano, agora se aproximava calmamente, quase como para me provocar ainda mais. Aline se agarrou a Eva intencionalmente, apoiando-se nela com familiaridade exagerada. Olhe para você, mãe, sibilou ela. Olhe a cena que você está fazendo. Eva é tão doce e elegante e você está agindo como uma louca gritando. Ela olhou em volta desconfiada e então acrescentou. Você seguiu o papai de propósito até aqui só porque descobriu que ele quer comprar esta casa. Comprar uma casa? Só agora me lembrei por que estava aqui. Olhei para o jovem corretor de imóveis, pedindo desculpas, ignorando completamente Aline. Puxei meu cartão bancário e o entreguei a ele. Eu levo a casa. Podemos finalizar o pagamento e assinar o contrato agora. E, por favor, certifique-se de que essas pessoas irrelevantes saiam da minha casa. O gerente da agência imobiliária piscou, perplexo com minha decisão e aparente riqueza. Ele hesitou, incerto se deveria aceitar o cartão. Senhora, você não quer negociar o preço com o vendedor primeiro? Aline gargalhou alto, convencida de que era um blefe. Mãe, por favor, você mal tem R$1.000. Pare de se fazer de importante. Não desperdice o tempo deles. O papai já está pensando em comprar esta casa. Eva também me olhou com escárnio aberto. Patrícia, todos esses anos e você ainda é a mesma, sempre querendo ganhar, sempre tão obcecada em manter as aparências. Eu não planejava contar a Aline sobre meus investimentos, como eles haviam valorizado, ou que sua hipoteca estava em risco de não ser paga porque eu não a estava mais pagando. Em vez disso, apontei para Rogério. Claro que tenho dinheiro. Lembro-me de cada centavo das dívidas que paguei pelo Rogério ao longo dos anos. Se ele quer o divórcio, que me pague de volta primeiro. A jovem corretora ao meu lado, visivelmente desconfortável com a maneira como eu estava sendo tratada, interveio em minha defesa. Se vocês nunca se divorciaram legalmente, ela poderia entrar com uma ação e exigir indenização por todos esses anos de bens conjugais. O rosto de Eva ficou vermelho. Depois, pálido. Sua expressão oscilou entre a vergonha e a descrença. Ela se virou para Rogério com um olhar de súplica silenciosa. Vamos ver o quanto ele realmente te ama, eu disse. O suficiente para te manter sem nome, sem título? Mas antes que Rogério pudesse dizer uma palavra, sua filha interveio novamente em sua defesa.
Mãe, por favor, pare, somos uma família. Por que você tem que falar sobre dinheiro? Você não consegue pensar em mim pelo menos uma vez? Eu ri, fria e aguda. Eu não queria nada mais do que rachar a cabeça dela e ver que tipo de lixo estava lá dentro. Rogério, para seu crédito, ainda tinha um resquício de dignidade. Ao ver o olhar suplicante de Eva, ele finalmente tirou um cheque do bolso e o estendeu para mim. Sei que te devo algo. Este é um cheque de R$ 1 milhão. Considere isso como minha maneira de acertar as coisas. Aline parecia querer dizer algo, mas no momento em que seus olhos caíram sobre o cheque, ela se calou. Eu sabia exatamente o que ela estava pensando. Ela já estava calculando quanto dinheiro poderia conseguir com isso. Ela pensou que eu pegaria o cheque e, como antes, devolveria cada centavo para ela. Eu não lhe dei a chance. Peguei o cheque sem dizer uma palavra, virei-me para o corretor e disse: Vá em frente, processe o pagamento e faça com que os documentos sejam assinados. Então, virei-me para os outros. Por que vocês estão parados aqui? Estão esperando que eu os expulse? Rogério olhou para mim e suspirou. Patrícia, vamos ao tribunal na próxima semana e formalizar o divórcio. Eu não respondi. Ele não sabia que, 10 anos após seu desaparecimento, eu já havia recorrido ao tribunal e solicitado o divórcio por morte presumida. Legalmente, eu não era divorciada. Eu era viúva. Eu acenei com a cabeça, a contragosto, para despistar Rogério, fingindo que concordava. Assim que ele e Eva se foram, Aline, percebendo que eu não planejava falar com ela, virou-se e também saiu. Embora o apartamento estivesse totalmente mobiliado e pronto para morar, ainda havia muitas coisas importantes para comprar. Felizmente, a jovem corretora de imóveis que havia me ajudado antes ficou e cuidou de tudo, correndo comigo de cômodo em cômodo, ajudando-me a desempacotar e organizar. Quando tudo finalmente estava em seu lugar, já passava da meia-noite. Ao vê-la trabalhar suada e incansavelmente, sem reclamar, senti uma pontada de culpa. Ela tinha mais ou menos a idade da minha filha. E, no entanto, que diferença! Como eu consegui criar uma criança tão ingrata? Pedi o contato da jovem e disse-lhe para me dar um número de conta para que eu pudesse transferir mais R$ 5.000 como agradecimento. Mas ela recusou categoricamente. Ela disse que sua comissão era mais do que suficiente e que não podia aceitar mais. Insisti, mas ela não cedeu. Finalmente, desisti. Depois de me despedir dela, tomei um longo banho e finalmente me deitei no novo colchão Ortobon, marca brasileira, que acabei de comprar. Era macio e confortável, muito mais agradável do que a cama velha e gasta em que dormi por anos. Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem sonhos, apenas paz. Na manhã seguinte, fui acordada por uma batida alta e implacável na porta da frente, tão forte que parecia que alguém queria fazer um buraco nela. Não abri imediatamente. Em vez disso, olhei pelo olho mágico. Lá estavam Aline, Alexandre e a pequena Emília na minha porta com várias malas e bolsas. Vovó, este será realmente nosso novo lar? Perguntou Emília docemente, com os olhos arregalados de espanto. Aline se ajoelhou e acariciou suavemente o cabelo dela. Claro, querida, esta é a casa da vovó, e de agora em diante também será a nossa. Emília parecia um pouco confusa. Mas, mamãe, você não disse que não gostava da vovó? Por que vamos morar com ela agora? A expressão de Aline congelou por um segundo. Então, ela rapidamente cobriu a boca de Emília com a mão e baixou a voz. Você não pode dizer isso na frente da sua avó, ok? E, além disso, eu sou a única filha dela. Todo o dinheiro dela será meu um dia. Por que ela deveria morar sozinha nesta casa enorme enquanto estamos espremidos naquele pequeno apartamento velho? Mesmo através da porta, suas palavras embrulharam meu estômago. Eu não abri. Em vez disso, peguei calmamente o telefone e liguei para a administração do condomínio. Olá! Há alguns estranhos rondando minha porta e tentando forçar a entrada. Por favor, enviem alguém para removê-los e certifiquem-se de que não sejam mais permitidos na propriedade. Em minutos, a segurança apareceu. De trás da porta, ouvi Aline gritar e protestar cada vez mais alto. Mas quando os guardas ameaçaram chamar a polícia, se eles não saíssem imediatamente, os três não tiveram escolha a não ser se arrastar, derrotados. Depois que Aline e sua família foram expulsos,
ela começou a inundar meu telefone com mensagens. Mãe, você é realmente tão cruel. Eu disse algumas coisas e agora você quer romper comigo para sempre. Por que você nunca consegue ver as coisas da minha perspectiva? O papai só tem uma filha. Ele e Eva nunca tiveram filhos. Se eu ficar perto deles, a herança deles será minha um dia. É realmente tão difícil suportá-los por mim? Você pegou R$ 1.000.000 do papai para comprar uma casa. Eu não disse uma palavra e agora você está me castigando por isso. Tudo bem, mas não venha rastejando de volta para mim quando estiver velha e inútil, implorando para que eu cuide de você. Não respondi a nenhuma mensagem. Quanto mais tempo eu permanecia em silêncio, mais desesperadas se tornavam suas mensagens amargas e maliciosas, completamente fora de controle. E, no entanto, vê-la desmoronar assim me fez sentir nada além de alívio. Ela estava perdendo a cabeça pensando que eu tinha apenas aquele 1.000.000, e se ela descobrisse que havia uma considerável conta de investimento no meu nome, Deus sabe o quão gananciosa ela ficaria. Naquele momento, eu tive que admitir. Aline havia herdado cada pingo do egoísmo de Rogério. Essa família estava completamente arruinada. Quando o dia do tribunal que Rogério sugeriu finalmente chegou, eu não fui. Eu não tinha ouvido uma palavra dele. Em vez disso, foi Aline quem interveio por ele novamente, ligando para mim, cheia de indignação. Você pegou o dinheiro do papai, por que você não se divorcia dele? Eu sabia, você ainda está se agarrando a ele, não está? Eva tem sido tão paciente, ficando ao lado do papai todos esses anos. Ela só quer ser reconhecida, isso é tão ruim. Afastei o telefone da orelha, com medo de que ele pudesse rachar, e eu jogaria meu novo telefone contra a parede. Esperei até que ela finalmente estivesse sem fôlego e respondi friamente. Aline, todos esses anos te criando destruíram seu cérebro. Você acha que Eva teve dificuldades? E quanto a mim, você já esqueceu como eles te humilharam quando criança? Como eles zombaram de você por ser a filha de um inútil? Você esqueceu que não tivemos um único dia de paz naqueles anos? Enquanto seu pai levava uma vida despreocupada com a amante, eu era quem pagava cada centavo das dívidas dele, trabalhando até a exaustão e te criando sozinha. Você realmente acha que isso foi fácil? Do outro lado da linha, ela ficou em silêncio por um momento, mas sua voz voltou, ainda cheia de autojustiça. Mas isso é tudo passado. O que quer que tenha acontecido, ele ainda é meu pai. Eva é legal. Ela só está tentando manter a família unida. O que há de errado em querer isso? Isso foi a gota d'água. Eu ri friamente. Legal. Você realmente acha que Eva é uma santa? Você acha que é coincidência que eles de repente voltem agora, depois que paguei tudo e construí uma vida confortável para mim? Ela está se aproximando de você porque vê em você um bilhete para um futuro mais fácil. Ela sabe que eu fiz todo o trabalho sujo e agora ela quer colher as recompensas através de você. Pense bem. Por que mais uma mulher estaria tão ansiosa para entrar em contato com a filha de sua antiga rival? Você realmente acha que ela está fazendo isso por amor? Fiz uma pausa e então lhe fiz uma última pergunta. Eu te pergunto apenas uma vez. Uma única vez. Quem você escolhe? Seu pai ou eu? O silêncio que se seguiu disse tudo. Aline havia feito sua escolha. Ela escolheu Rogério, o homem que nos abandonou por 30 anos e lhe deu nada além de um sobrenome. Muito bem, eu disse. Então, aqueles 3 milhões de reais na minha conta de investimento. Você não verá um centavo disso. De agora em diante, você não é mais minha filha. Não me chame mais de mãe, não me contate, não se aproxime da minha casa. Desliguei sem esperar por uma resposta. Então, por precaução, enviei a ela o atestado de óbito legal que solicitei para Rogério anos atrás, quando pediu o divórcio. Seu pai já está morto. De quem devo me divorciar? De um cadáver? Depois disso, bloqueei todos os números e contatos ligados a Aline e sua família, e os apaguei da minha vida de uma só vez. Eu nem precisei imaginar. Eu podia imaginar a expressão de Rogério quando ele descobriu que havia sido legalmente declarado morto. Deve ter sido uma cena. Claro, eles tentaram me procurar, mas a segurança do condomínio os impediu na porta. Mesmo que conseguissem entrar à força, eu não hesitaria em chamar a polícia e denunciá-los por invasão de propriedade.
Rogério passou todos esses anos nas sombras, acumulando algum dinheiro sem ser visto. Agora, ele estava apenas tentando voltar, apoiar-se em Aline para ser cuidado na velhice e, finalmente, dar a Eva a legitimidade que ela ansiava por décadas. Mas ele estava morto, pelo menos em teoria. E até que essa situação fosse resolvida, até onde Aline iria para agradá-lo? A notícia da minha saída da casa de Aline se espalhou rapidamente. Nossos antigos vizinhos falavam sobre isso. A maioria agora desprezava Aline, chamando-a de sanguessuga ingrata, e muitos mantiveram contato comigo por respeito e amizade. Claro, eu ouvi tudo o que estava acontecendo por lá. Acontece que, como Rogério não podia comprar uma casa em seu status atual de morto, ele foi convidado por Aline a morar com Eva na casa dela. Marília, minha antiga vizinha, me ligou assim que soube. Eu a teria renegado há muito tempo. Patrícia, não deixe que isso a atinja. Trate-a como se ela nunca tivesse existido. Você está melhor sem ela. Acredite em mim. Quando ela finalmente perceber o que perdeu, será tarde demais. O que ela não sabia era que Rogério ainda tinha uma dívida pendente de quase R$ 1 milhão de antigamente. Um empréstimo privado pelo qual eu nunca fui legalmente responsável. Essa dívida permaneceu dormente por todos esses anos. Então, é claro, fiz o que era certo. Informei gentilmente os credores que Rogério, o notório devedor fugitivo, havia reaparecido. Depois disso, contratei um advogado e finalizei meu testamento. Tudo o que possuo, minhas economias, meus imóveis, irá para uma fundação de caridade após minha morte. Será administrado profissionalmente e doado para aqueles que precisam. Aline não verá um centavo. Com isso resolvido, reservei um pacote de viagens de luxo e embarquei em uma jornada de meses pelo país. Eu havia passado minha vida inteira pagando dívidas, depois criando Aline, depois ajudando com Emília. Trabalhei sem parar, nunca fazendo uma pausa para viver para mim mesma. Agora, prestes a completar 60 anos, nada e ninguém mais me segurava. Então, fiz uma promessa a mim mesma. Eu não viveria mais a serviço das necessidades ou expectativas de outras pessoas. De agora em diante, minha vida pertenceria apenas a mim. Com dinheiro e tempo ao meu lado, fiz o que queria. Viajei de costa a costa, vi paisagens deslumbrantes e percebi o quão vasta e bonita a vida poderia ser. Eu costumava pensar que meu mundo girava em torno da minha pequena família, que passaria meus últimos anos ajudando Aline a organizar sua vida. Que piada isso havia sido! Em meu caminho, conheci pessoas como eu, mulheres fortes que também haviam sido traídas por filhos ingratos. Elas também escolheram a liberdade em vez da frustração, e rimos, trocamos histórias e desfrutamos da vida juntas. Depois de 3 meses, finalmente voltei para casa, exausta, mas realizada. A idade estava cobrando seu preço, e toda a viagem havia me esgotado um pouco. A primeira coisa que fiz ao retornar foi agendar um check-up médico completo. Era hora de realmente cuidar de mim mesma. Mas, assim que me preparei para ir ao hospital, dei de cara com Aline. Ela correu até mim, bloqueando a entrada, o rosto contorcido de raiva, sem se importar com quem estava observando. Mãe, por que você não me disse que as dívidas do papai não estavam pagas? Como você pôde roubar o dinheiro dele? Você sabe o caos que isso causou? Aquelas pessoas vieram direto para a nossa casa. O que Alexandre vai pensar de mim agora? O que ele pensa do papai? E agora eu quero que você pegue esse 1 milhão e o use para transferir a casa para o seu nome, para que possamos viver todos juntos novamente. Se você fizer isso, eu esqueço o passado. E estamos quites. Inacreditável. Ela realmente pensou que poderia voltar para a minha vida, redistribuir meus bens e desconsiderar tudo o que havia feito como se nada tivesse acontecido. Ela queria esse dinheiro por cima do meu cadáver. Aline, você fez sua escolha. Rogério e você são uma família agora. Eu te disse, eu não tenho mais uma filha. Mesmo de frente para a filha que um dia eu tanto amei, forcei-me a manter a calma. Ela não merecia minha raiva, e eu não pretendia dar a ela nem mais um pingo da minha energia. Ela hesitou, ao ver minha indiferença. Sua confiança, a arrogância que ela sempre usou como armadura, de repente desmoronou, pois no fundo ela sempre acreditou que eu jamais a abandonaria completamente. Essa era a raiz de sua ousadia, das palavras cruéis, da traição,
da manipulação. Ela nunca temeu as consequências. Em sua cabeça, eu sempre seria a mãe que perdoa, que cede, que rasteja de volta após cada briga, simplesmente porque eu só tinha uma filha. Mas eu havia superado isso. Ela tinha 30 anos, era casada, tinha a própria família. Eu havia cumprido todos os deveres que uma mãe pode cumprir. E diante de seu egoísmo e ganância, eu não tinha mais ilusões de que ela cuidaria de mim na minha velhice. Se um dia eu ficasse realmente velha demais para lidar com minhas necessidades, eu simplesmente pegaria meu dinheiro e iria para o melhor asilo que pudesse encontrar. Mãe! A voz dela ficou mais suave. Eu sinto muito. Tudo bem, eu estava errada. Eu não deveria ter brigado com você por causa do papai. Por favor, não fique mais brava. Me perdoe. Ela disse as palavras certas, mas não havia um pingo de culpa em seus olhos. Nada. Apenas cálculo. E sejamos honestos, eu nunca disse que ela não podia ter contato com Rogério. Era a própria projeção dela, a própria culpa, a própria paranoia. O que eu não podia aceitar era a facilidade com que ela me disse para sair de sua casa. A rapidez com que ela abraçou a mulher que destruiu nossa família, como se eu, sua mãe, nunca tivesse existido. Você não é a única que está errada, eu disse baixinho. O erro foi meu, por não ter te criado melhor. Ela corou de vergonha, e seu rosto se contorceu de frustração. Eu sabia o que ela estava pensando. Por que ela não me perdoa? Por que isso não funciona como sempre? Ela pensou que um pedido de desculpas seria suficiente, que eu cairia de volta no meu antigo papel. Humilde, complacente, desesperada para consertar as coisas. Mas eu não era mais aquela mulher. Eu suspirei, e então decidi colocar tudo abertamente na mesa. Vou facilitar para você. Mesmo que eu te perdoasse, você não receberia um centavo. Eu fiz meu testamento. Cada real, cada propriedade que possuo, irá para a caridade após minha morte. Isso financiará a educação de crianças carentes, crianças que realmente merecem uma chance. Então, se você tem tempo para perseguir meu dinheiro, talvez pudesse usá-lo para fazer algo de significativo com sua vida. E quanto ao seu amado pai, aquele R$ 1.000.000 que ele me deu foi minha justa compensação. Não o devolverei agora, nem nunca. E não se esqueça, ele ainda tem dívidas de mais de 1 milhão. Essa é responsabilidade dele, não minha. Ele queria comprar uma mansão. Vamos ver se ele é realmente tão rico quanto afirma. Um homem de sucesso como ele certamente tem algumas centenas de milhares de reais por aí, não é? O rosto de Aline ficou pálido assim que mencionei o testamento. Você escreveu um testamento. Quem te disse que você podia fazer isso? Como você pôde ser tão egoísta, mãe? Por que você está fazendo isso comigo? Esse dinheiro ainda pertence ao meu pai. No final, deveria ter sido meu. Você está acumulando para me fazer sofrer. Ela praticamente gritou, como se eu tivesse roubado algo a que ela tinha direito, como se eu fosse uma vilã sem coração em vez da mãe que sacrificou tudo por ela. Pense o que quiser, eu disse secamente. Terminei de desperdiçar meu fôlego. Eu esperei semanas por este agendamento em um dos melhores hospitais particulares da cidade. Se eu não fizesse o check-in logo, perderia meu horário completamente. Passei por ela e segui para a porta sem sequer olhar para trás. Aline ficou lá, com raiva, batendo os pés em frustração, mas tudo o que ela podia fazer era olhar para mim enquanto eu caminhava, calma, serena e finalmente livre. Quando terminei meu check-up completo, o céu já começava a escurecer. Felizmente, nada sério foi detectado. Apenas anos de fadiga acumulada e tensão interna que precisavam de tempo, descanso e cuidados adequados para curar. Ao sair do hospital, Aline não estava mais no local onde havia estado antes. Eu não pensei 2 vezes. Eu presumi que, agora que tudo estava perfeitamente claro, ela finalmente desistiria. Mas subestimei sua persistência. Desta vez, ela trouxe Emília com ela, na esperança de que a presença de uma criança pudesse me amolecer. Como ainda não podiam passar pelos portões do condomínio, eles esperaram do lado de fora, na esperança de me interceptar. Vovó, senti tanto a sua falta, gritou a voz doce de Emília, assim que ela me viu. Ela sorriu radiante e correu em minha direção com os braços abertos. Mas aquele sorriso, que eu antes achava tão encantador, agora me lembrava apenas do dia em que ela gritou o quanto me odiava, repetindo o desprezo de sua mãe. Eu não reagi como eles esperavam.
Em vez de abrir os braços para pegá-la, eu calmamente dei um passo para o lado. Emília tropeçou para frente, perdeu o alvo e quase caiu. Ela se virou para mim, confusa, visivelmente surpresa. Talvez ela fosse muito pequena para entender o que havia acabado de acontecer. Ou talvez ela simplesmente tivesse esquecido todas as instruções ensaiadas. E então, como esperado, a máscara caiu. Ela começou a chorar, gritando sem fingir mais que era doce. Vovó Má, eu não gosto de você, eu te odeio, eu nunca mais quero te ver. Aline correu para o lado dela, cobriu rapidamente sua boca e forçou um sorriso. Mãe, ela é só uma criança. Ela não quer dizer isso. Antes de virmos, ela me disse o quanto sentia sua falta. Emília chorou por mais um tempo, antes de finalmente se acalmar, seu rosto ainda contorcido de rancor. Crianças não podem mentir. A verdade era óbvia. Sob a influência de Aline e Alexandre, ela há muito tempo havia parado de me ver como sua avó. E, no entanto, eu era quem lhe havia dado a mamadeira, trocado suas fraldas, ficado acordada à noite para confortá-la. Eu não tinha mais paciência. Eu nem queria mais olhar para ela. Não volte, eu disse. Eu te disse, você não receberá um centavo de mim. Mas Aline não foi embora. Em vez disso, ela de repente caiu de joelhos na minha frente, os olhos vermelhos e inchados. Isso me pegou completamente de surpresa. Que diabos você está fazendo? Mesmo que você se ajoelhe, isso não muda nada. Mãe! A voz dela falhou, e as lágrimas finalmente começaram a escorrer. Algo aconteceu. Tudo desmoronou. O papai pegou a Eva e fugiu com todas as nossas economias, até o último centavo. Alexandre diz que se eu não recuperar o dinheiro, ele vai se divorciar de mim. Quando o cobrador, que há muito havia perdido a esperança de ver aquele dinheiro novamente, soube que Rogério estava de volta, é claro, ele bateu na porta dele. No início, Rogério interpretou o papel do homem regenerado. Ele alegou ter tido sucesso nos negócios e que podia pagar as dívidas sem problemas. O cobrador, impressionado com sua aparência bem cuidada e palavras confiantes, concedeu-lhe alguns dias de carência. Mas a verdade era que Rogério não tinha esse dinheiro. Se ele tivesse, não teria se aproximado de Aline. O cobrador rapidamente percebeu que havia sido enganado novamente. Rogério, obviamente, não tinha intenção de pagar nada de volta. Ele estava até se preparando para desaparecer novamente, como havia feito 30 anos antes. O pânico irrompeu. O cobrador começou a aparecer na porta de Aline todos os dias, gritando e exigindo, transformando sua casa em um caos. Naquele momento, Rogério ficou desesperado. Ele veio rastejando até mim, tentando recuperar o cheque de R$1 milhão que havia me dado. Patrícia, já fomos casados. Apenas me devolva esse dinheiro, só por agora. Juro que te pago de volta quando tudo se acalmar. Ele falou com uma humildade que não mostrava há anos. Ele não era mais o homem presunçoso que eu tinha visto ao lado de Eva na visita. Olhei para ele e senti apenas desprezo. O mesmo homem que havia desaparecido por 3 décadas, me deixando com suas dívidas enquanto vivia feliz com sua amante, agora tinha a audácia de me pedir um favor. Que piada! Se você quer que eu considere, Rogério, ajoelhe-se e peça desculpas. Foi um golpe cruel, um comentário sarcástico e descartável. Mas, para minha surpresa, ele realmente o fez. Ele caiu de joelhos, implorando com vergonha e desespero no rosto. Olhei para Eva e levantei as sobrancelhas. Ela também deveria se ajoelhar. Ela desfrutou da vida boa todos esses anos enquanto eu estava ocupada limpando sua bagunça. Um pequeno pedido de desculpas não seria demais, seria? O rosto de Rogério se contorceu, mas ele se virou para Eva, cerrando os dentes. Eva, faça isso por mim, por nós. O rosto de Eva ficou vermelho, depois branco. Seus lábios tremeram de indignação. Você quer que eu me ajoelhe na frente dela? Sua voz era aguda, cortante como vidro quebrado. Eu sorri zombeteiramente. Você não quer se ajoelhar? Então, guarde o seu pedido pelo dinheiro. Rogério cerrou a mandíbula e lançou-lhe um olhar suplicante. E, finalmente, apesar de toda a raiva e humilhação, Eva se ajoelhou ao lado dele com lágrimas nos olhos, humilhada e amargurada. Mas ao vê-los rastejar no chão, não me senti vitoriosa nem justificada. Eu me senti apenas vazia. Todos aqueles anos de sofrimento,
De repente, nada disso parecia importar. Eu lhes dei um sorriso frio e fraco. Eu pensei a respeito. Minha resposta continua sendo não. Rogério levantou a cabeça. Incredulidade e raiva distorceram seu rosto. Você está brincando. Não, não estou. E se você tentar algo, lembre-se, este lugar está sob vigilância. Com qualquer ameaça ou violência, farei com que você seja preso antes de chegar à porta. Este dinheiro que você me deu não foi um presente. Foi um pagamento por 30 anos de dívidas e sofrimento que você me fez pagar. Você não pode tê-lo de volta. Virei-me e fui embora, deixando suas maldições para trás. Eles não eram mais nada, apenas alguns palhaços procurando por migalhas. Mas Rogério ainda não havia terminado. Como não conseguiu tirar nada de mim, ele se voltou para Aline. Ela não suspeitou de nada até encontrar o cofre vazio. Todas as suas economias, cada joia, cada item de valor que ela havia acumulado ao longo dos anos, incluindo os presentes pelos quais eu havia economizado uma vez, haviam desaparecido. No início, ela pensou que era um arrombamento. Ela chamou a polícia e prestou queixa. Mas as investigações deixaram tudo cristalino. Rogério e Eva haviam desaparecido novamente, exatamente como 30 anos antes. Pior ainda, como a identidade legal de Rogério não havia sido totalmente restaurada, agora era quase impossível rastreá-lo. Ele havia levado mais de R$ 200 mil em dinheiro e com as joias e objetos de valor. A perda ultrapassava facilmente R$ 500 mil. Foi quando percebi. Aline nunca sofreu realmente privações financeiras. Ela apenas fingiu ser pobre para continuar se beneficiando de mim. Sem ter para onde ir, Aline voltou rastejando. Lá estava ela na minha frente, a filha que eu um dia segurei com tanto carinho. Agora desesperada, chorando e impotente. Senti um pouco de pena, talvez, mas apenas brevemente. Porque eu sabia que se a ajudasse agora, eu apenas a prejudicaria novamente. E em alguns anos, ela esqueceria. Assim como todos os meus sacrifícios. Ela me daria as costas novamente assim que lhe conviesse. Ela tinha que cair. Ela precisava desse fracasso para finalmente encarar a realidade. Porque ela jamais acreditou que um homem que a havia abandonado por 30 anos se tornaria de repente um pai dedicado da noite para o dia? O arrependimento chegou tarde demais. Vá para casa, eu disse baixinho. Eu te disse, eu não tenho mais uma filha. Ela olhou para mim com incredulidade. Então, desmoronou completamente, caindo no chão, soluçando. Mas não importa o quão amargos fossem seus gritos. Não importa o quanto seus ombros tremessem de soluços. Nada mudou. Alguns danos não podem ser reparados. Algumas feridas não cicatrizam com desculpas. Não sei exatamente como Aline conseguiu lidar com o caos depois. Apenas que Alexandre finalmente seguiu adiante com o divórcio. O que restou em sua conta bancária conjunta foi dividido e parcialmente usado para pagar a hipoteca antecipadamente. No acordo de divórcio, eles dividiram a casa em partes iguais, mas Alexandre acabou pagando a Aline uma quantia fixa para comprar a parte dela e então a expulsou junto com Emília. Ele nem sequer se incomodou em lutar pela custódia. Pelo que eu vi, ele mal paga a pensão alimentícia ordenada pelo tribunal. E mesmo essa pequena quantia nunca chega na hora certa. Honestamente, só posso dizer que todos os homens são iguais. O que Aline nunca soube foi que mesmo antes do divórcio, eu já tinha visto Alexandre fazendo compras com outra mulher. O contato físico deles era íntimo demais para ser inocente. O divórcio era inevitável. Era apenas uma questão de tempo. Após a separação, o comportamento de Aline mudou completamente. Ela se tornou errática, irritável e amargurada. Não demorou muito para ela arruinar um projeto importante no trabalho, e ela foi imediatamente demitida. Agora, ela vive do pouco dinheiro que lhe sobrou do divórcio, espremida em um trailer dilapidado com Emília. Com o tempo, ela adquiriu maus hábitos, jogos de azar, álcool e afundou cada vez mais. Quando Emília teve idade suficiente para ir para a escola, Aline não conseguia nem pagar as mensalidades. No final, eu não pude suportar ver a criança sofrer pelas escolhas de sua mãe. Entrei em contato com uma escola próxima e paguei discretamente vários anos de mensalidades anonimamente, porque não importa o que aconteça, uma criança merece uma educação. Claro, Aline nunca soube que fui eu quem possibilitou isso. Eu me certifiquei disso.
Sim, eu amoleci novamente. Eu admito. Mas jurei a mim mesma que isso era tudo, e não mais. Se Aline não conseguir se recompor depois de tudo, ninguém, nem mesmo sua própria mãe, poderá salvá-la. Quanto a Rogério e Eva, finalmente há novas informações da polícia. Acontece que seus chamados empreendimentos comerciais, ao longo dos anos, estavam longe de ser legítimos. Não demorou muito para que a verdade sobre o suposto sucesso empresarial de Rogério viesse à tona. O dinheiro que ele havia ganhado ao longo dos anos não era honesto, era roubado. Rogério cometeu pequenos golpes em diferentes estados, habilmente discretos: roubo de identidade, esquemas de investimento falsos, contratos fraudulentos. Ele era um vigarista de cabo a rabo. Foi assim que ele financiou seu luxo fugitivo com Eva. Mas desta vez, ele não teve tanta sorte. Com o cobrador e Aline apresentando queixas criminais, as autoridades finalmente agiram. Seu nome apareceu em arquivos. Testemunhas se apresentaram, padrões foram descobertos e a teia de mentiras que ele havia tecido por anos foi finalmente desvendada. Seus crimes não eram mais rumores. Eles se tornaram evidências sólidas. Eva não era uma mera espectadora passiva. Ela o ajudou a lavar dinheiro, escondeu registros, até mesmo se passando por sócia em algumas operações. Ao final das investigações, ela foi considerada culpada de cumplicidade e acusada de acobertamento e obstrução da justiça. Ambos foram condenados. Rogério por fraude múltipla, Eva por conspiração e obstrução. Eles ficarão atrás das grades por muito, muito tempo. Enquanto isso, Aline atingiu o fundo do poço. Ela não tinha ideia de a quem recorrer. Ela não tinha mais ninguém em quem se apoiar. Mas então, algo mudou. Ela viu Emília começar a escola. Um milagre tornado possível por um benfeitor anônimo. Ela nunca soube que fui eu, e eu nunca pretendi contar a ela. Mas talvez esse único ato tenha acendido uma faísca nela. Ela começou a acreditar, talvez pela primeira vez em anos, que alguém lá em cima estava lhe dando uma segunda chance. Aline parou de beber. Ela parou de jogar. Lenta e dolorosamente, ela se levantou. Ela começou a aceitar empregos de meio período, um após o outro. Limpar escritórios, reabastecer prateleiras, atender telefones. Não havia orgulho nisso, apenas uma determinação silenciosa de se reerguer. E a cada poucas semanas, uma carta chegava à minha caixa de correio. Eram sempre dela. Ela nunca mais pediu perdão. Ela não implorou para ser aceita de volta. Ela apenas escreveu cartas curtas e sinceras, cheias de desculpas, reflexões e remorso. Eu li todas elas, mesmo quando não tinha certeza se queria. Com o tempo, a raiva dentro de mim diminuiu. Eu não podia fingir que nada havia acontecido. Eu não podia apagar a dor, mas podia decidir soltar o fardo que havia restado. Então, entrei em contato com meu advogado e mudei meu testamento mais uma vez. Um fundo fiduciário separado foi estabelecido. R$ 300.000 que seriam liberados gradualmente assim que Emília fosse aceita em uma universidade. Apenas pagamentos mensais cuidadosamente administrados. Uma oferta discreta, não para Aline, mas para o futuro que sua filha ainda merecia. Eu nunca contei a ela. Não pretendo fazê-lo, mas espero que um dia ela entenda. Nem tudo o que fiz foi por rancor. Algumas coisas foram apenas amor, enterradas sob anos de decepção. E eu finalmente tenho paz. Meus dias agora são meus. Simples, tranquilos, alegres. De manhã, cuido do jardim. Nos fins de semana, faço aulas de pintura e planejo pequenas viagens sempre que me apetece. Não há ninguém para servir. Não há ninguém a quem prestar contas. Apenas eu e o doce conforto de uma vida que construí com minhas próprias mãos. Não sei o que o futuro me reserva, mas não o temo mais. Pela primeira vez em décadas, sinto-me livre e profundamente grata.